excessos. Se a gente fosse definir Babilônia, esse filme novo do Damien Chazelle, em uma palavra, talvez esta fosse. Mas antes da gente realmente definir, deixa eu rebobinar um pouco a história. Babilônia é o novo filme de Damien Chazelle, que você conhece por filmes como La La Land e Whiplash, para a gente ficar nos dois mais famosos dele, mas não perca também o First Man, que é um ótimo filme e pouco conhecido dele, tá? Com Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva no elenco. Esses três são o trio que é protagonista, não dá nem pra gente dizer que um é coadjuvante, o outro é protagonista. Os três são protagonistas desta fábula de Damien Chazelle, ambientada na Hollywood do final dos anos 20, virada para os anos 30, decadência do cinema mudo e o início do cinema sonoro. Então, o personagem do Brad Pitt é um galã muito inspirado naqueles galãs tipo Rodolfo Valentino e por aí vai. Talvez Rodolfo Valentino não seja exatamente o exemplo, não. Talvez John Gilbert, alguma coisa assim. Mas ele é o galã, uma das maiores estrelas desse tal cinema mudo e vive ali por cima da carne seca. A personagem da Margot Robbie é a aspirante à atriz, né? Aquela que quer subir no panteão de Hollywood e fazer o que for possível para poder se tornar uma grande estrela. E o personagem do Diego Calva é um mexicano que no início do filme ele trabalha ali como assistente, né, numa festa que eu vou falar dela daqui a pouco. Mas ele aos poucos, ele se apaixona, né, pela personagem da Margot Robbie, e ele aos poucos vai subindo em Hollywood, se tornando ali assistente de produção, visitando um set de filmagem, assistente de produção, até se tornar diretor, produtor, executivo de estúdio e por aí vai. É, como eu disse, uma fábula ambientada nessa época. E aí o Damien Chazelle construiu um filme de excessos, como eu disse lá atrás, muito focado em relatos, em livros que a gente tem dessa época de Hollywood, que foi realmente uma época de excessos. Só que o Damien Chazelle leva isso às últimas consequências. Então é um filme em que sexo, drogas e rock and roll não, e jazz, porque é um filme do Damien Chazelle, estão ali à mostra para quem quiser. A primeira sequência do filme é uma festa na casa de um top produtor de Hollywood e é uma festa daquelas Babilônia. Daí vem o título do filme. Tem de tudo: sexo, drogas, montanhas de drogas, pessoas nuas e transando o tempo todo, e música, muito jazz, numa edição frenética, como a gente já está acostumado, principalmente em Whiplash, ele fez muito isso. Aquela edição frenética com takes curtos, né, que o Damien Chazelle já está acostumado a fazer. Então a gente vê essa festa e a gente entende onde é que ele quer situar o seu filme. Sempre que tem um filme que fala de Hollywood, principalmente essa Hollywood, dessa era clássica de Hollywood, isso me pega. Então, não dá para dizer que Babilônia não me pegou. É um filme sobre cinema e sobre a arte de se fazer cinema e tem várias sequências muito legais para quem gosta de cinema, como por exemplo um traveling maravilhoso, e aí louve-se o trabalho de direção do próprio Damien Chazelle, tá? Um traveling maravilhoso, né? Um traveling não, um plano de sequência maravilhoso em um set de filmagem do cinema mudo que a gente entende como eram feitos esses filmes do cinema mudo. Além disso, tem uma outra sequência muito legal aí já na virada do cinema mudo para o cinema sonoro, que a personagem da Margot Robbie vai fazer um filme, e o primeiro filme falado dela, e é uma loucura a filmagem, é uma sequência relativamente grande, e eu fiquei imaginando, será que isso interessa para quem não se interessa pela história do cinema, pelo modo de fazer do cinema? Mas aí eu já pensei na sequência que quem está vendo esse filme está vendo por dois motivos. Primeiro que é um filme de excessos. Então esse filme tá famoso
já pelos excessos que ele comete. E eu não vou entrar muito em detalhes aqui em quais desses excessos, já falei alguns, né? Sexo, drogas e jazz, mas tem muitas outras cenas que vocês vão perceber. Eu não quero dar detalhes dessas cenas, porque eu quero que vocês tenham uma surpresa que eu tive. Esse é o primeiro motivo, né? O filme ficou famoso por isso. O segundo motivo é porque é um filme sobre Hollywood. E um filme sobre Hollywood já leva a gente ao cinema já predisposto a entrar nessas histórias, a entrar nos bastidores das filmagens e tal. Mas não pensem que Babilônia é um filme perfeito. Ele tem vários problemas. O principal problema para mim é que eu acho um filme confuso. E a parte da confusão não é a história dele que é confusa. A história dele é muito bem centrada nisso que eu falei. Aliás, se você viu La La Land, a personagem da Margot Robbie, a personagem do Diego Calva, formam ali um casal de sonhadores muito parecido com o casal formado pela Emma Stone e o Ryan Gosling lá em La La Land. Então o filme tem muitos personagens. Tem vários personagens que vão passando ali pela tela e que eu gostaria muito de que eles fossem mais aprofundados. Como, por exemplo, a jornalista vivida pela Jean Smart, que é baseada naquelas jornalistas clássicas dessa era de ouro de Hollywood. Gostaria de ver essa personagem aprofundada. Ou o próprio músico de jazz que o diretor, o personagem do Diego Calva, acaba alçando a ator, a astro de Hollywood, até em função da música, né? Quando o Hollywood se torna uma Hollywood sonora, né? É preciso música no filme. Então ele vira um grande astro de Hollywood. Eu gostaria de ver mais sobre esse personagem e até os conflitos que ele carrega. Tem uma cena que envolve racismo, mas que fica muito ali no submundo, vamos dizer assim. Então eu gostaria de ver isso mais. Vocês já cansaram de me ver falar aqui sobre filmes, ou sobre séries principalmente? Eu sou um grande crítico de séries, dizendo que as séries poderiam, às vezes, uma série de 10 episódios, poderia ter 2 episódios. Eu acho que Babilônia é o contrário. Eu veria tranquilamente uma série de 10 episódios desse filme Babilônia, com esses outros personagens mais trabalhados e essas tramas principais mais diluídas ao longo dos 10 ou 12 ou 15 episódios. Então é isso. No mais, eu acho que a intenção do Damien Chazelle de nos mostrar essa transição do cinema mudo para o cinema falado passou muito bem. Então ele mostra como o cinema mudo era uma coisa mais artesanal. E eu acho que ele quer dizer até que era feito com mais sangue, com mais vontade, mais romântico, digamos assim, enquanto o cinema falado já é a entrada de Hollywood na indústria. É quando se montou a indústria de Hollywood e que é a indústria que a gente conhece até hoje, que veio, né, se desenvolvendo até isso que a gente conhece hoje. Se a gente for pegar essa característica, o Damien Chazelle conseguiu isso muito bem. Então eu acho que, ao mesmo tempo, esse estilo do Damien Chazelle de filmar pode incomodar muita gente. Essa coisa muito rápida, né? Se você viu o Whiplash, você sabe do que eu tô falando. Não me incomoda, como não me incomodou em Babilônia. Eu acho que Babilônia tem esses pequenos problemas, mas num cômputo geral, para mim, ele passou, né? Se eu fosse dar nota de 1 a 5, talvez eu desse ali um 3,5, vai, para esse filme. Até porque eu gosto da maneira de filmar do Damien Chazelle e acho que ele se manteve fiel a esse estilo. Mas é claro que eu sou um pouco suspeito, porque eu já disse, filmes sobre Hollywood, para mim, já começam com alguns pontos acima. A pessoa tem que cagar muito no filme para eu não gostar. Então é isso. No final das contas, eu acho que Babilônia funcionou para mim. Pensando agora, eu até quando saí do filme fiquei meio pensando, será que esse filme funcionou para mim? Mas pensando agora, revendo tudo e até escrevendo algumas coisas que são essas que eu tô falando aqui para você, eu vi que o filme funcionou para mim e eu veria de novo. Mas ressalva, eu veria uma série e não um filme.
esqueci de falar, o filme tem 3 horas e 2 minutos. É mais um daqueles filmes gigantes que a gente está acostumado a ver nos cinemas agora. Pra quê, gente? O que aconteceu com o bom e velho filme de 1h40, 1h45? Parece que tudo agora tem 2 horas e meia, tem 3 horas. Eu que venho da edição, sempre olho para esses filmes e me pergunto: cadê, ó, o editor? Cadê o montador ali para poder cortar essa ou aquelas cenas? Enfim, assista a Babilônia e depois me conte aqui nos comentários o que você achou. Você concordou comigo? O filme funcionou para você? Não funcionou? O que você achou de positivo? O que você achou de negativo? Conta que depois a gente continua a conversa aqui nos comentários. Então é isso, esse foi mais um vídeo sobre cinema e eu volto a qualquer momento com mais vídeos sobre cinema, sobre música, sobre séries, sobre a vida em geral. Até a próxima.